alunos, seja bem-vindo ao Se Liga na Educação. Nessa aula nós vamos falar sobre a dinâmica populacional de Minas Gerais. Nós vamos falar sobre quem somos nós, os mineiros. A habilidade trabalhada nessa aula é a habilidade de descrever e analisar dinâmicas populacionais na unidade da federação em que vive, estabelecendo relações entre migrações e condições de infraestrutura. Vamos lembrar alguns conceitos da aula passada que também interferem nas dinâmicas populacionais do Estado. Natalidade, mortalidade, emigração e imigração. Então, veja só, nós estudamos na aula passada como é que alguns acontecimentos, algumas taxas como a mortalidade, a natalidade, migração, vão interferir na população de um lugar. Nós falamos então, por exemplo, que o governo incentivou que pessoas de outros países viessem para cá para poderem trabalhar. Mas as migrações também podem acontecer dentro do espaço de um país, entre os estados da federação, né? Que o nosso caso aqui é o estado de Minas Gerais. Bom, então para a gente se lembrar, para a gente entender direitinho essa aula, vamos lembrar. A natalidade e a mortalidade, natalidade quanto nasce, mortalidade quantos morrem. Elas têm uma relação entre si. E nós também temos a emigração e a imigração. Quando nós falamos de migração, nós estamos falando de movimento, de pessoas se deslocando, se mudando para outro lugar. Quando nós falamos de emigração, nós dizemos das pessoas que se vão, das pessoas que vão embora, morar em outro lugar. Quando nós falamos de imigração, nós estamos falando de pessoas que vêm morar aqui. Para você não se esquecer mais desses conceitos, é só você pensar em E de externo, então quem vai embora, quem vai morar em outro lugar, no exterior é emigração, e I de interno, imigração é quem vem para cá. E essa relação, porque tem pessoas indo e voltando o tempo todo, essa relação vai mudar a dinâmica populacional. Se muitas pessoas vêm para o estado, então aumenta a população. Mas se mais pessoas vão embora, então diminui a população. O meu avô, que já é um senhor de muita idade, conta uma história de um comércio que ele tinha em uma cidade muito pequena aqui de Minas Gerais. Ele tinha um armazém, era assim que chamava esse tipo de comércio. E aí, lá no armazém, ele vendia e as pessoas anotavam e pagavam no final do mês, quando recebiam o seu dinheiro. Acontece que começou a ser construída uma grande cidade planejada aqui no nosso país, e essa cidade se chama Brasília. Então, os moradores, homens da cidade, se mudaram para Brasília, que nem se chamava Brasília, se mudaram para Goiás, para poderem construir a cidade. Naquela época, mais homens do que mulheres trabalhavam. Mulher trabalhava em casa, mas não trabalhava para ganhar dinheiro. Então, ele parou de receber os pagamentos lá do comércio que ele tinha e acabou tendo que fechar o comércio. Olha só como que a dinâmica de pessoas se mudando muda a vida de quem vive ali naquela região. Nesse caso, era um caso de emigração, porque as pessoas saíram da cidade para irem trabalhar em outro lugar. A dinâmica da população do estado de Minas Gerais. Minas Gerais chegou ao final do século XX com pouco mais de 17 milhões e 800 mil habitantes, distribuídos pelos 586.648 quilômetros quadrados de sua área, o que lhe garante o segundo lugar em tamanho populacional entre os estados brasileiros, perdendo apenas para São Paulo, com quase 37 milhões.
Desde a década de 1950, Minas Gerais apresenta uma tendência de declínio de suas taxas de crescimento, tanto da população urbana quanto da população rural, que tem ficado sempre abaixo da média nacional. Então, o que isso significa, pessoal? Significa que a população, como nós vimos na aula passada, a população tem uma taxa de crescimento, a população está crescendo. Mas, quando a gente diz assim, olha, desde a década de 1950, Minas Gerais apresenta uma tendência de declínio de suas taxas de crescimento. Isso significa que as taxas de crescimento estão caindo. Continua crescendo, mas cresce menos. Então, Minas Gerais era o segundo estado mais populoso, ficando atrás de São Paulo, mas a população já não crescia tanto mais, já não tinha um crescimento como antes. É disso que a gente está falando aqui. Crescimento demográfico e migrações em Minas Gerais. Na década de 1920, teve início a expansão da siderurgia, que se acelerou no final dos anos 1930, com a inauguração do Alto Forno Belgo Mineiro em João Molevade. Então, pessoal, olha só, a industrialização, ela é muito importante para gerar infraestrutura. As estradas melhoram para carregar produtos, as indústrias, elas vão demandar de educação, de gente que estudou para trabalhar ali. Também vão demandar de muita mão de obra, de gente que também estudou e que não estudou também. Então, ela vai gerar empregos, ela vai pagar um salário, as pessoas vão gastar o salário ali naquela região. Então, a industrialização vai melhorando as condições de vida, melhorando a infraestrutura. Em 1940, Minas tinha 6.743.416 habitantes, dos quais somente 25,1% residiam em áreas urbanas. Olha o que isso significa. Nós tínhamos uma população que era grande e apenas cerca de 25% morava nas cidades, na área urbana. 25% significa você dividir a população em 4 grupos e apenas um desses grupos morar na área urbana. Os outros 75%, moravam em área rural. Então, a gente tinha muito mais gente na área rural, 3 vezes mais do que na área urbana. Entre 1940 e 1950, essa proporção aumentou para pouco mais de 30%. Entretanto, o estado via parte de sua população migrar, principalmente para São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Goiás. Então, veja só, a gente teve, nesse período, pessoas que se mudaram do campo para a cidade, aumentou ali uns 5%, né? Mas nós tivemos também muitas pessoas que se mudaram para fora do estado, para outros estados. A gente já viu que as pessoas se mudam por diversos motivos, que as pessoas se mudam para procurar trabalho, para procurar uma condição melhor de vida, e as pessoas então estavam saindo do estado de Minas Gerais. Nos anos 1950, Minas teve a maior taxa de crescimento populacional da sua história, 2,39% ao ano. A combinação de um alto crescimento vegetativo com a intensificação da migração do campo para a cidade fez com que as cidades mineiras crescessem uma taxa média anual de 5,49%. Olha só, se a população de Minas, do estado, cresceu 2,39%, como que pode as cidades, a área urbana, a população urbana,
a população ter crescido 5,49. Porque nós tínhamos pessoas chegando de outros estados, mas nós também tínhamos pessoas que moravam no campo e vinham para as cidades, para as áreas urbanas. Por isso, as cidades cresceram mais do que a população nas cidades cresceram mais do que a população do estado de uma forma geral. E quando a gente fala assim de mudança do campo para a cidade, a gente fala de êxodo rural. O que é o êxodo rural? O êxodo rural é um movimento migratório, é uma saída. As pessoas saem do campo, por isso êxodo rural. As pessoas saem do campo para buscar melhores condições de vida nas cidades. Elas abandonam a vida no campo, a vida mais rural e vêm procurar uma condição melhor na cidade. O que é uma condição melhor na cidade? É a condição de infraestrutura. Mas antigamente, às vezes no campo ainda não tinha energia elétrica, internet, nem na cidade, né? Mas a gente ainda, às vezes no campo ainda não tinha uma energia elétrica, não tinha uma boa condição de transporte, de asfalto, de boas estradas, de boas escolas para as crianças da família estudarem, de bom atendimento médico. Então, as pessoas vinham para a cidade procurando essa assistência médica mais fácil, uma educação mais fácil, mais próxima da casa, as condições de conforto, ter eletricidade, isso tudo. Então, as pessoas vinham procurando melhores condições de vida e também trabalho, porque o que vai proporcionar as melhores condições de vida, muitas vezes, é o trabalho que vai garantir uma renda para a família. E aí a gente pensa assim, mas você falou de êxodo rural como se fosse um problema, professora? Se as pessoas estão buscando condições melhores de vida, isso devia ser bom, não é verdade? Só que a gente tem alguns problemas relacionados ao êxodo rural. As pessoas são livres e elas podem escolher onde elas vão morar. Isso é muito positivo. As pessoas terem a possibilidade de procurarem melhores condições é muito positivo. Mas nós temos dois problemas que acontecem com esse êxodo rural. Um dos problemas é que a população do campo produz alimento e matéria-prima para a população da cidade, que é cada vez maior. E tem cada vez menos gente produzindo. Então, esse é um problema. Aí você fala, professora, nem gosto muito daquela comida lá do campo, eu gosto de brigadeiro. Mas vamos com calma, porque mesmo a comida industrializada, ela é vinda lá do campo. O brigadeiro é feito de leite condensado, que é feito de leite que veio de um animal criado no campo. O chocolate é feito de cacau, que vem de uma árvore. Então, a gente tem que entender que a nossa alimentação vem do campo. E um outro problema é o problema da segregação. Muitas vezes essas pessoas que vinham, se elas vinham procurando uma condição de vida melhor, é porque a condição de vida lá não estava tão boa. Então, elas às vezes vieram para lugares desordenados, construções irregulares. Então, essas pessoas também vão encarar problemas no meio urbano, elas também vão ter dificuldades no meio urbano. As cidades cresceram, mas cresceram de forma desordenada por causa dessas migrações que não são tão planejadas, essas pessoas que não são tão bem assistidas. A década de 1960, na sua maior parte, foi de recessão para a economia brasileira. Essa realidade projetou-se sobre Minas, que manteve sua agricultura estagnada e os investimentos industriais bastante baixos. Apesar da infraestrutura e econômica disponível, não havia capital para expandir o setor industrial e modernizar a agricultura. Como consequência, muitos mineiros migraram para outros estados e, segundo o Censo Demográfico de 1970, superaram as migrações da população nordestina. Pessoal, aí diz assim que não tinha capital para investir em infraestrutura, que não tinha capital
capital para investir para expandir e modernizar a agricultura. Capital é dinheiro. Se o país estava numa recessão, numa crise, faltava dinheiro para investir. E onde falta dinheiro, falta condição, boas condições de vida. Então, as pessoas viram que não estavam satisfeitas apenas em se mudar do campo para a cidade, começaram a se mudar para outros estados. Olha o que é que diz aqui no finalzinho desse texto, que o Censo Demográfico de 1970 diz que as migrações superam as migrações da população nordestina. Quando a gente fala em migração na escola, a gente sempre lembra da migração nordestina, porque ela é a mais comentada de todas. A gente tem na nossa cultura, na nossa música, uma marca dessa migração muito forte. Quando o Luiz Gonzaga, que é pernambucano, cantava até mesmo a asa branca bateu a asa do sertão, ou seja, até o pássaro, né, a asa branca saiu do sertão por causa da seca. Quando ele diz assim, saudade assim faz doer e amarga que nem Giló, da saudade que ele sente da terra dele, que ele teve que abandonar por causa da seca, por causa das dificuldades. Quando ele fala que ele veio do sertão do Bodocó, Bodocó é o lugar de onde ele vem, né? Então, ele está contando nessas músicas da mudança do nordestino. E ele fez muito sucesso porque as outras pessoas, os outros nordestinos se identificavam com a música dele, com a dor que ele sentia. No entanto, a gente viu aqui que Minas já teve um período em que as migrações superaram as migrações nordestinas. Então, nós tínhamos mais gente saindo daqui do que de lá. A migração para Minas Gerais não se compõe apenas pelos imigrantes de retorno, mas também por aqueles que buscam as oportunidades geradas nas regiões de expansão agrícola e industrial, como o Triângulo, Alto Paranaíba e o sul do estado. Entretanto, em regiões como o Vale do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, extremamente carentes, persiste ainda potenciais imigrantes que hoje costumam migrar de forma temporária. Então, olha só, pessoal, a gente fala que tem emigrante e imigrante, tem gente indo e tem gente voltando. E no nosso estado, ao mesmo tempo, a gente tem os dois movimentos. Então, nós temos aqui, olha, Triângulo Mineiro, essa parte aqui, não conta para ninguém que eu falei para vocês não, mas é a parte do nariz, sabe o nariz aqui então, estado não tem nariz, né? Mas para você se lembrar, você vai se lembrar assim, Triângulo Mineiro é essa parte. A gente tem pessoas que vêm para cá, a gente tem pessoas que vêm, não necessariamente daqui, mas que vêm para cá. E por aqui a gente tem pessoas que vão embora, porque o nosso estado é um estado muito grande, então é um estado que apresenta condições diferentes. Em alguns lugares as pessoas desejam ir e de alguns lugares as pessoas desejam ir embora. Na aula de hoje, nós vimos como o crescimento da população mineira sofreu mudança ao longo das décadas. Então, em algumas décadas a gente teve mudanças mais internas, do campo para a cidade, em outras décadas a gente teve mudanças para fora do nosso estado. Nós vimos que o que é êxodo rural e que ele foi intenso na década de 50. Que nos anos 1960 a migração no nosso estado superou as migrações nordestinas, que diferentes regiões brasileiras apresentam números diferentes referentes à emigração e imigração. Obrigada por sua atenção. Eu espero que essa aula ajude você com suas atividades. E até a próxima!